Então, bom, boa tarde a todos e todas, encarnados e desencarnados. Eu vou começar lendo uma mensagem. É do livro Vinha de Luz, lição 40, Fé. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais da sua doutrina. E pedimos, Mestre, que nossos amigos espirituais acalme as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber tudo aquilo que estamos necessitados neste momento e em nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter a certeza de que não estamos sozinhos, que Jesus nos acompanha desde há muitos anos atrás, desde quando éramos ainda um espírito começando. E nesta encarnação continua nos auxiliando, nos orientando, e é com a certeza de que não estamos sozinhos que neste momento estamos aqui para recebermos as luzes do alto. Gratidão, Mestre amado, gratidão, espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade aos nossos estudos de quarta-feira, nós estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. A lição que ficou para hoje a gente estudar junto é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é a fé, né? A Cida, da semana passada, né, falou super bem sobre a fé, exemplificou, contou histórias, e agora a gente vai continuar e falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, fé, no dicionário, é a crença incondicional, confiança total ou firme convicção em algo ou alguém, sem a necessidade de evidências materiais ou provas objetivas. Então, fé, você apenas, acredita, ela não precisa ser provada. Você não precisa ver Deus para ter fé. Você não, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você não precisa ver o resultado final para ter fé que vai dar tudo certo. Normalmente a gente tem aquela certeza, tem aquela confiança que vai ocorrer tudo bem. Isso é fé. Aí, a origem da palavra fé, ela vem do latim fides, que remete à fidelidade, e do grego pistia, que significa acreditar. Então, a fé, ela remete a uma fidelidade e indica acreditar em algo, acreditar em alguém. Eu vou ler o texto e, ao mesmo tempo, vou comentando sobre ele. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso,
produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a impotência em demonstrar que se tem razão. Diz vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram, com sinceridade a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Então, a fé inabalável, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas, diferente da fé cega ou fanática. Em determinadas religiões, em determinadas crenças, né, não importa qual seja, né, nós com certeza viemos de umas delas, a fé é tida, seria assim, uma fé quase que cega, porque você acredita porque o padre falou, o pastor falou, ou alguém falou, né? E você não pode questionar. Se você começar a questionar, você recebe a palavra. Tudo é mistério de Deus. E é exatamente por isso que a gente tem que ter fé e acreditar nos mistérios de Deus. Mas e aí? A ciência vem crescendo, vem descobrindo novas leis, tudo no mundo vem evoluindo. E a gente tem que dizer sim, sim, não, não, só porque alguém falou? Não, né? A gente precisa questionar e buscar resposta. É uma das coisas que eu, quando entrei para a doutrina espírita, assim, que me deixou maravilhada, que nós não somos obrigados a aceitar nada só porque alguém falou, ou porque está escrito num livro de mais de 2000 anos atrás e que passou por diversas traduções, que a gente tem que falar sim e aceitar. Não, a gente pode questionar, a gente pode
estudar sobre aquilo que a gente está tendo dúvidas, ir atrás, pedir a Deus que nos auxilie a esclarecer aquele determinado assunto e a gente só aceitar aquilo que realmente já foi estudado, já foi debatido e que a gente concorda. Né? A fé cega, ela acaba levando ao fanatismo. É aquilo que a pessoa começa a pensar naquilo e é até perigoso às vezes. Pode levar à loucura, pode levar à obsessão. Na história, se a gente for olhar isso, quantos crimes foram cometidos em nome da fé? Então, não é legal. Diferente da fé cega ou fanática, a fé verdadeira é construída através do entendimento, lógica e evidências, sendo indispensável ao progresso intelectual e científico. Pontos chaves da fé inabalável. A fé raciocinada versus a fé cega. A fé cega aceita dogmas sem questionar, desmoronando diante da lógica. A fé inabalável resulta da compreensão dos porquês e da vivência dos ensinamentos. Ela é de conquista gradual. A fé inabalável a gente não conquista de um dia para o outro, né? A gente vai aos poucos conquistando. Igual eu falei, a gente começa a se questionar, a estudar, a buscar essas respostas e com a melhora desse conhecimento, com a melhora da nossa moral, porque tem que vir acompanhado com a evolução moral, a gente vai entendendo, né, todos os acontecimentos, não se impõe, mas ela é conquistada gradualmente através do esforço próprio e da evolução espiritual. A fé sólida é compatível com a razão. Se uma crença não suporta o exame racional, não é fé inabalável. Fundamenta no conhecimento. Baseia-se na compreensão das leis divinas, trazendo a certeza que supera as dúvidas e medos, não apenas na crença certa. A fé inabalável se traduz em ações, caridade e na superação dos desafios da vida, conforme ensinado por Jesus. Para Allan Kardec, a fé que se apoia na verdade e na razão é a única que não se abala com a evolução dos tempos. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito
um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. E para concluir, a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de se atingir o fim combinado. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através dos estudos e vivência do Evangelho. Então, não tem como fugir dos estudos. Nós não devemos parar nunca. Então, é estudar, estudar e estudar. E evoluir, né, intelectualmente e moralmente. Então, agradeço a todos. Amado Mestre Jesus, agradecemos por podermos estar aqui novamente. Pedimos desculpa pelas nossas falhas humanas. Ainda sabemos que necessitamos de muito auxílio, de muito amparo. E que possamos, Senhor, levar essas boas energias aqui recebidas para os nossos lares, para os nossos trabalhos, aonde formos. Amigo Mestre Jesus, que a equipe de cura dos amigos espirituais possa visitar os lares onde hajam necessitados, visitar os hospitais, os centros cirúrgicos, as UTIs, os UPAs, centros de saúde, onde houver alguém necessitando de cura, de um amparo amigo, que as falanges amigas possam visitá-los. E pedimos também, Senhor, que nossa orbe terrestre possa ser iluminada, possa ser mais leve do que se encontra nesses últimos dias. Que todo ser humano, todo espírito encarnado ou desencarnado possam neste momento e nesses dias vindouros vibrar com amor, vibrar com fé e esperança para que o mundo entre numa fase mais calma, mais tranquila, e que o orgulho, o egoísmo, a vaidade possam ser superadas pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Confiamos, Senhor, que tudo passará e lá na frente raiará a entrada do mundo de regeneração. Dai-nos força para conseguirmos atravessar esses tumultos que temos passado. Gratidão, Mestre, gratidão, equipe espiritual que estiveram aqui conosco neste momento e sempre estão aqui nos auxiliando. Graças a Deus.
Graças a Jesus. Gratidão.